o outro. Em psicologia se fala no eu e no outro, significando as duas dimensões em que nós nos debatemos. A primeira grande revolução da existência é descobrir que nós somos um, o desafio do eu. É muito grande o desafio do eu, é compreender que nós temos uma individualidade, que nós não estamos perdidos, diluídos, que nós temos uma liberdade, uma possibilidade, uma potencialidade. O segundo desafio é o desafio do outro. É uma revolução da alma quando a gente descobre que o sentido da vida não é apenas a nossa afirmação, o nosso crescer, o nosso dominar, o seja feita a minha vontade assim na terra como no céu, que é o excesso da revolução do eu, equilibrando a noção do eu com a noção do outro. Nem o egoísmo, que é o culto ao eu, nem o altruísmo, que é o culto ao outro, mas, como Jesus ensinou, amar o próximo como a si mesmo. É um tremendo desafio, pois além dessas duas revoluções, a revolução do eu e a revolução do outro, há, acima de todas elas, a revolução do todo. Porque eu e outro são meras ilusões, são pontos de vista restritos, que só podem ser bem compreendidos à luz da totalidade. Assim como um bicho numa floresta não pode ser compreendido isoladamente, mas só dentro do ecossistema, assim como um membro de uma família não pode ser compreendido isoladamente, mas dentro do contexto e das relações familiares, assim como um planeta não pode ser compreendido isoladamente apenas dentro do sistema solar ao qual ele se refere, tudo é assim. Tudo precisa ser contextualizado, colocado dentro das suas referências. E o desafio do outro é enorme para nós, assim como o desafio do eu, mas precisam ser colocados no sentido do todo. Vamos ver como Jesus nos coloca isso? Clamava, pois, Jesus no templo. Fala o evangelista em João 7, versículos 28 e 29. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Nós sabemos, hoje está enraizado no senso comum, santo de casa não faz milagre. Mas essa verdade já era conhecida ao tempo de Jesus, porque os diferentes profetas não tinham sido reconhecidos nas suas comunidades, pelos seus próximos, no seu tempo. E o próprio Jesus sofreu com essa regra, com essa tendência humana. Pois também não foi valorizado, foi incompreendido pelos seus irmãos, pelos seus vizinhos de Nazaré e pelos seus conterrâneos
do judaísmo de Israel. Ele foi menos compreendido pelas lideranças do seu próprio país do que do estrangeiro, do dominador romano. Não é interessante isso? Nós temos todos, tudo no universo tem uma tendência à expansão, um impulso à expansão. E nesse impulso, nesse movimento de expansão, é natural que a gente busque referências, porque ninguém cresce senão em relação a algo ou alguém. É natural que isso aconteça. Mas isso nos traz ilusões. Paralisarmos-nos nessas referências imediatas apenas no próximo mais próximo nos traz ilusões, porque às vezes surge perto de nós alguém que cresce e nós nos iludimos que com isso nós diminuímos. Terrível essa ilusão de que o movimento do outro, o crescimento do outro nos diminui. E que nosso crescimento exige a diminuição do outro. Essa terrível ilusão nos tem afundado em guerras intermináveis entre os sexos, entre as classes sociais, entre as raças, entre as nacionalidades, entre as religiões, entre os partidos, entre todas as diferenças humanas. E dentro das diferenças, em multifragmentações, em seitas, nas religiões, em tendências, nos partidos, é interminável isso. Interminável. Até porque num momento nós somos oprimidos, nos outros somos opressores, e a gente se fecha num círculo de vinganças mútuas que vai acabar quando? Que nos faz circular sem avançar num círculo vicioso. Nós, aqui, Jesus nos fala da revolução maior, desse mandamento maior que depois ele iria dizer amar a Deus sobre todas as coisas. Que aqueles seus irmãos e seus vizinhos e seus conterrâneos que não o valorizavam, porque no egoísmo se pensa que o crescimento do outro nos diminui e que nós crescemos com a diminuição dos outros, ele ensinou o egoísta que o caminho para nos libertarmos do egoísmo é nos situarmos no todo. Disse ele que o apreciássemos, que só conheceremos Jesus situando-o naquele que o enviou. Ou seja, só compreenderemos Jesus no contexto de Deus, no contexto do amor. Essa é a chave interpretativa central para a compreensão do Evangelho, para a compreensão da vida, para a compreensão da nossa tarefa na vida, para a compreensão de nós mesmos, enfim. Compreendamos a nós, ao outro e a tudo através do amor. Um grande abraço, até a próxima.